Fala, gente. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tacar, poxa, o sorriso veio antes da, né? A tosse veio antes do sorriso. Tacar, poxa, pode ir não. E aí, pô? É, tá vendo aí, ó? Consegui entrar no horário, não. Passou um pouquinho, um pouquinho. É, sempre tem algumas atividades, né? Eu não, por isso que eu não estabeleço muito horário, fica mais próximo, né? Horário próximo, não estabeleço tantas horas aí não, sabe? É, pode ser, né? Pincel e Verso Cast, número 12. Maravilha. Excelente dia para você. Obrigado por curtir a live. Fala Stuart, é o rato. Juju Barela. Como é? Aquela aqui da formiga, né? Seu, que condição. Oi, ótima tarde, tudo bom? Excelente dia, tudo bem? Jesse? Prazer. Tranquilo, bora uma? Como ele venceu, a sua igreja vencerá. Quer que eu te mando? Eu vou. E sobre a morte triunfou. Jesus Cristo é o Senhor. Poderoso, grande eu sou. Porque Stuart igual lada da fé, eu chego em Oi, calor. Fabiano. Ótima tarde, Fabiano. Obrigado por curtir a live. Quebra o arco, corta o lance e faz a tempestade acalmar. Obrigado. Travou? Travou, amiga. Obrigado, Christian. Obrigado, Stephanie. Obrigado, meninos. Obrigado. Oi, Leandro. Ótima tarde, Leandro. Obrigado por curtir a Sendo live. abraçado, Leandro. O lance faz a tempestade acalmar. Oi, Will. Como você tá, Will? Ótima tarde. A partida começou, lembra? Ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder. Oi, Júnior. Obrigada pelos likes, meninos. É justo, né? Gratidão a cada um que veio no like. Sobre como manter a segurança na batalha. Travou, voltou, amiga. Tá normal. Agora tá normal? Tá? Fazer educação sobre segurança da live. Ô, José. Oi, Você é da onde? eu sou da onde? É, onde você mora? Atualmente eu tô no planeta Terra. É isso aí. É desse jeito. Brincadeira. Qual país? Eu tô aqui em Recife. Ah, ele é de Recife, eu sou do Rio de Janeiro. É pertinho. É pertinho. Poderoso. Tá certo, gente. A primeira resposta foi certa, foi direitinha. Foi direitinho. Oi, Maria. Ótima tarde, Maria. Um pouquinho, é. Todo mundo na batalha. Nossa, ela é. Obrigado, Maria. Obrigado pelo like, minha linda. Me ouvindo bem baixinho, né, Stuart? Obrigado, Maria. Gratidão, Maria. Oi, André. Ótima tarde, André. Quebra o arco, corta o lance, faz a tempestade acalma. Eu vou te abraçar no perfil. É bem alto astral você. Isso, né? Obrigado. Obrigado, Stan. Obrigado, Christian. Gente, quem puder, republica, compartilha. Vamos que vamos no like. Tô esperando aí que eu vou abrir ali a panela para ver se a costela tá no ponto. Se ela tá direitinha. O pessoal pensa aqui que quando entra em batalha comigo que eu sou de outro país. É pelo sua característica. É, pensam que eu sou judeu às vezes. É, parece. Oi, Silvana. Ótima tarde, Silvana. Se abraçada, Silvana. Mas tu parece, tu lembra? Eu pensei que tu era mesmo. Teve uma pessoa que disse que eu pareço com aquele ator que fez Jesus de Nazaré. Eu digo, rapaz, né? Tu lembra ele mesmo,
acredita? pus aqui, né? Pronto, aí já dá a bênção. Já pode dar. Já pode. Lembra mesmo, ele lembra a fisionomia dele, lembra? Ô filho, o que tu quer? Vai dormir um pouquinho, vai? Se é hora de você dormir, deita lá pra dormir um pouquinho. Tem meia língua. Quer deitar? Vai, deita aqui comigo. Tá, pronto. Oi, Silvana, como você tá, minha linda? Quer ir no banheiro? Olha pra mim. Vai lá, senta lá e vai no banheiro. Vi se os filtros de ontem, eu tava testando os filtros. Vai lá, quero ver vocês sozinhos. Ó. Oi, Cristódio. Ótima tarde, Cristódio. Você tá abraçada, Cristódio. Senta aí. Ixi, mas tu tá lindo. Tá um espetáculo. Não, ficou um charme. Os filtros daqui é muito engraçado. Ficou um charme isso aí. Ficou um charme, tá? Não, tá arraso. Hilário. Oi, Raimundo. Tá onda. Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo. Acalma esse tempo forte e te ajuda a prosseguir. Esses filmes são muito maneiros. Aí eu vi maloqueiro. Eu sabia que ele ia me esnaipar. Oi, Michel. Ótima tarde, Michel. Eu sabia. Eu tava vendo que ele tava quietinho pra me esnaipar. Ele tava quietinho. Até me esnaipar, né, menino? Foi bem quietinho. Boa live, tá, amigo? Boa live. Obrigado. Eu sou maior que tudo, então pra quê? Eita, agora ficou bem aleatório. Valeu, estúdio, pelo menino, meu amigo. Esses filtros é a maior resenha, né? Deixa eu ver se tem outro aqui, que esse aqui é meio... Faz o M. Pronto, ó. Estilo cria. Estilo cria foi massa. E aí, Stuart, conseguiu resolver as coisas hoje, meu irmão, pela manhã? Ontem eu tinha as coisas pequenas pra resolver, hoje tu tivesse as coisas grandes, não foi? Pressão da febre. Ninguém descansa. Ninguém descansa, né? Consegui sim, tudo certo, palmas. Deixa eu ver outros filtros aqui. Esse filtro do lixo foi palmo, filho, ó. Vou chamar outra batalha pra gente interagir com o pessoal. Tem gente que é legal que só, pô. Aí depois eu começo a fazer a leitura. Pronto, saiu. Poxa. Que resenha da mulher, meu bem. A hora da verdade. Pô, aqui tá um frio. É ali, ó. Agora. Ai, toma aí, mesmo. Vai. Ei, olá. Hello. Irlanda do Norte? Brasil. Tu é da onde? Brasil. Da onde? Brasil. Da onde? Planeta Terra. Brasil.
Que lugar do Brasil? Como é teu nome, parceiro, hein? Jamaras Fly. Como? Jamaras Fly. Como? Fuleiragem da puxa. Ei, meu irmão, brincadeira. Dispense, I need go in place. Até tomar um cafezinho, pô. Eu acho que a live caiu, não foi? A live caiu lá ou caiu aqui? Eu também preciso, né, Estudo? A gente dá a corda, a turma puxa, a turma dá a corda, a gente puxa também, né, não? Caiu, não foi? Eu acho que eu perdi a batalha, filho. A turma vem falando comigo em inglês, eu penso que eu sou de fora do Brasil, do planeta, da galáxia. Minha mãe, ela dizia assim pra mim: meu filho, tome cuidado, andar pela rua, porque você parece um gringo e tal. Até minha mãe, pô. Minha mãe é morena, tá ligado? Minha mãe é pele escura mesmo. Meu pai que é mais clarinho assim. Aí eu puxei, mesclou, né? Misturou as cores. Misturou as cores, daqui a pouco chove e eu vou ficar aqui no calor da febre. Deu tempo dele rodar, né? Deixa eu ver se cai nele de novo pra resenha continuar. Fuleiragem da Pinóia. Fala, senhor Whiteman. Opa, tudo bom, amigo? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Tranquilo. Bora a batalhinha? Fala de onde, amigo? Aqui eu tô no planeta Terra. Ah, legal, legal. Eu tô em Recife, já. Recife? Legal, mano. Seja bem-vindo. Eu sou do interior de São Paulo, mano. Tranquilo. Massa. Obrigado, Vicky. Obrigado, Thay. Que resenha, pô. Amigo, quiser me silenciar, fica à vontade, tá? Depois eu dou um sinal pra você. Obrigadão, valeu. Obrigado, Vicky. Obrigado, Thay. E aí, fica mais silêncio. Vai dizer que isso tudo é café? Não. É café. É um copinho de nada. É um copinho de... uma lapada de café. Uma lapada de café. Eu boto mais água quente do que café. Qual a razão destas batalhas? Conhecer pessoas, no meu caso, né? Conhecer pessoas e brincar. Mas a entrega do TikTok tá muito baixa. Eu tô tendo que fazer batalha também para ver se ganha um pouco mais de visão. Entendeu, André? Obrigado pela pergunta aí. Eu acho que é isso. Porque faz interagir mais, que é uma das ferramentas que o TikTok disponibiliza pra gente conhecer outras pessoas, né? E poder se seguir, se abraçar. Fazer novas amizades. É interessante. Só 2 dedinhos, né? Só 2 dedinhos assim em pé, né? Não é 2 dedinhos assim, não é 2 dedinhos assim, ó. Bem tranquilo e calmo. Bem tranquilo e calmo. Obrigado, gente, pelos taps. Thank you pelos taps. Thank you for tap. Imotep, né? Imotep. Thank you for tap, Imotep, né? Aí começa a chamar os Ramsés. Excelente dia, Gabix. Bem-vinda. Ô, Gabi. Baldinho de café. Baladinha de café.
eu ver como é que tá. Boa tarde, amigo. Seja bem-vindo. É tranquilo, pô. A live de já é tranquilo. Interior de São Paulo. Escrevi errado ali em cima. É o corretor de texto, né? Às vezes pega a gente, né? Ou foi você mesmo que escreveu errado por aqui, né? Me dê um gole, tome. Corretor de imóveis, né? Aí aqui à tarde eu tô fazendo a leitura desse livro, ó. Ostra feliz não faz pérolas. Esse é o Pincel e Verso Cast número 12. Ele tem snipe lá, pô, tá muito tranquilo, tá ligado? Eu tô percebendo. Ele tem snipe lá, olha. Rodolfo, obrigado, irmão. Obrigado, mano. E faz uma arte com café. Obrigado, Rodolfo. É massa, olha aí, já começou a. Obrigado, Thay, Vicky, Senhorita. Eu cheguei atrasado. Senhorita, fala de onde, amiga? Que leitura assim. Eu tô entrando e a visibilidade tá muito baixa. Aí eu faço batalha pra poder aumentar. Só que é uma das ferramentas que o TikTok traz, né? O TikTok traz, né? Boa tarde, Sônia. Sônia Mar. Tá tomando uma surra, tio. Faz parte, é brincadeira aqui, né, ó? Faz parte da brincadeira, né? O cara lá não, pô. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz. Tudo final, família. Boa live, meu amigo. Prazer, boa live, viu? Tamo junto, amigo. É, fazer o quê, né? Voltemos. Pronto, eu acho que agora dá pra gente fazer. Normalmente eu tenho feito assim, umas 2, 3 batalhas, aí eu começo a leitura, sabe? A audiência tá baixíssima, pô. Boa tarde, Sônia. A música dele tá muito alta. O cara lá não posca, não posca. Eu tô olhando. O que é isso, não posca? Eu entro na live, a turma já chega perguntando se eu sou de fora do planeta, da galáxia, alguma coisa assim. O horário é nada. Não pisca. Era bom que fosse o horário, mas de manhã, de tarde e de noite tá com a audiência muito baixa. E hoje é fim de semana, filho. Tu gostou então dos bicos de lacre? Oxi, belíssimo, meu amigo. Agora ele tá por cima da sua mesa, hein? Tem uma quina na parede lá, André. Tá bem assim, né? Como se fosse um 3D também, não é isso? Foi, Gabix. Hoje de manhã deu uma audiênciazinha, foi bom que só. Eu atualizei o aplicativo também, sabe? Aí eu tô vendo um pouco de diferença também. Não sei se eu tô gritando aí. Tá café. Eu vou me aproximando de vocês aqui, né? Oxe, muito bom. As expressões em 3D, 3 dimensões, né? Essa questão de volume e profundidade é muito... Dá a sensação de que você vai pegar algo assim, ó.
Eu fico fascinado, meu irmão, fascinado. O tempo tá fechando, ó. Pera aí. Rebeca Brito. Amigo, parabéns pela... Ah, sim, pela live, né? Estava muito legal. Muito obrigado, palmas, né? Sobre o aparador de café. Não, ele está no hall de entrada. Sob... De baixo, né? Sob o aparador de café. Foi coisa boa. Aparador do café, né? Verdade, lembrei. Cortei cabelo hoje, cadê? Cortei cabelo hoje. Bebo, acordei. Agora fui ver. Tá todo torto. Ô, gente, tu fosse cortar o cabelo, bebo. Aí agora que tu acordou, tá todo torto o cabelo? Eita, fumo. Enviei o convite pra alguém aí, desculpe, viu? Não foi interesse não, foi sem querer, pra avisar. Seu cardeal do Nordeste ficou, ó, a Fernanda subiu, ó. Foi sem querer, Fernandinha, que eu enviei. Respirou fundo agora. E aí? Conectou sem querer ou... Eu tô vendo, viu? Você aqui agindo. Quer falar? Sim ou não? Nunca, como que desconecta agora? Oxi. Ai, oxi! Coisa linda, ó. Delatada na janelinha. Princesa, faz isso não. Vou desconectar, Eu não foi sem sei, querer. eu aceitei, acho que foi sem querer também. Eita, então deu certo. Vou desconectar. Tá bom. Sabe Obrigado. desconectar aí? Eu não sei. Eu não sei nem apertar os botões aqui. Eu sei, eu fecho a live depois. Não. Pronto. Poxa. Seu cara. Obrigado pelo. I love you. I love you. Seu cardeal do Nordeste ficou incrível, maravilha. Vou te mandar uma coisa no zap e você vê depois. Pode ser? Pode. É que eu não tô perto do notebook, não. Mas apareceu a notificação aqui. PFVR, alguma coisa assim. Eu acho que é por favor, né? Favor. É uma ave belíssima. Buenas. Excelente dia, Fernanda. Sem querer eu mandei o convitezinho. Ela vai e aceita sem querer também. A Fernanda pinta também, hein? Faz algumas aquarelazinhas. É maravilha. Ela faz parte do curso de aquarela cores em movimento que eu tô promovendo lá no YouTube, André. Depois que acabar a live, eu ajeito o cabelo. Eita, fé. Vou cortar o cabelo bebo, ó. Tá alto pra caramba, né? Aqui já tá começando a gotejar, pô. Faça isso não! Depois que acabar a live, eu ajeito tá certo. Coisa linda. Fernanda pinta. Fernanda pinta. Oxi. Duas crianças, velho. A live ficou mais lenta agora. Depois você poderia me ensinar como faz para dar os cursos. Preciso abrir minhas aulas online e não sei como. Tu tem conta, André, no YouTube? Eu fiz algo assim bem dinâmico, sabe? Porque eu tenho um curso na plataforma da Hotmart. Tudo com aula gravada, mas o interessante, pelo que a gente observou aqui, foi fazer aula ao vivo. Aí a plataforma ideal que eu arrumei para fazer a aula ao vivo foi no YouTube, que foi uma dica infalível do Miguel de Freitas. Já ouviu falar nele? Foi. Aí a gente começou lá, tá mais ou menos há um mês. Queria bater um papo contigo sobre isso, tá certo. Faz mais ou menos um mês, meu amigo.
que Miguel de Freitas, ele... A pintura dele é com tinta apropriada para tela. Aí ele trabalha com tela. Aí ele faz a pintura dele em pé, pô. Ele bota uma bancada aqui. Ele fica em pé trabalhando aqui e às vezes ele volta para cá para interagir com o pessoal. Ele vai e volta. É bastante interessante a live dele. Depois eu mando a live dele para tu. Beberes. Uma dúvida, comprei suporte, mas não é os... Você pode mostrar o suporte depois que eu posso? Tá bom, quero ver. Eu mando a live de Miguel depois. O áudio tá bom, né? Acho que eu não tô gritando, não. É porque eu fico mais distante, né? O microfone assim tá aqui. Eu fico distante e eu penso que eu tenho que gritar. Maravilha. A Abdu Abdala tá me chamando aqui pra uma batalha. Ó, a live de Abdu Abdala contém temas que algumas pessoas podem considerar desagradáveis, então eu vou logo recusar. Não tem erro. Isso aqui é um filtro, viu, que eu botei aqui. É careta mesmo. Obrigado, vai me ajudar muito. Muita gente me pede aula online. Só dou presencial. Tu pode ir na sala que o áudio fica o mesmo. Aí eu tô tentando me acostumar com isso, senhor Adman. É, exatamente. Porque eu deixo o microfone conectado aqui no celular, né? E se eu disser, pessoal, eu vou aqui rapidinho e não deixar o microfone, aí vocês ficam sabendo que eu tô, né? No banheiro, ou tomando água, né? Ou deitado dormindo, né? É o microfone de lapada, de lapada, é. É o microfone de lapada. Eu li errado, ó, lapela, né? Lapela. É o microfonezinho aqui, ó, tá vendo? Microfone de lapada. Eita, a chuva do Toró que tá se aproximando, ó. Lapela que está na sua gola. Bruto. Ser brútil, né? Ser brútil. Vamos lá para a leitura? Ostra feliz não faz pérola. Pincel e verso cast. Número 12. Meu irmão, já faz 12 dias que a gente tá aqui se reunindo. No meu e no teu santo e excelso nome. Separado de todas as guerras e conflitos possíveis. No mais profundo e intenso silêncio das batalhas de live. Oxi. Ontem foi resenha, teve até quiz. Os filtros, né? Os filtros que a gente foi mexendo aqui no TikTok. Teve quiz, teve careta, teve um monte de coisa, velho. Ontem foi animadão pra caramba. Vou fechar a janela não, viu, São Pedro? Se quiser chover, que chova. Se quiser chover, que chuva. Primeira leitura. O título é Praias no Inverno. Deixa eu ver se dá pra me encostar um pouco aqui e ficar tranquilo aqui com você, né? É por causa da minha coluna. Eu acho que não... Eu acho que assim ficaria até melhor. Tá certo? Com o tempo eu vou adquirindo alguns certos tipos de poltrona, sabe? Com o tempo. Quando eu adquirir um pouco mais de moedas. Não é isso? Não é? Foi através de algumas moedas que eu pude adquirir esse microfone, né? Pra estar falando de forma mais suave com vocês, não tá gritando tanto, né? Assim tá top. De linha. Ó, o primeiro texto diz assim, ó. Praias no inverno. As praias no inverno são mais bonitas. Vocês já viram uma vaca coberta de carrapatos? É algo de dar dó. Pois assim são as praias no verão. Os milhares de pessoas são carrapatos que infestam
as areias brancas. No inverno as praias são lindas, solitárias, quase ninguém. Parece que os homens têm medo da solidão. Gostam mesmo é do falatório, do agito, do som. Prefiro a música do mar e do vento, porque ela faz eco na minha alma. Não se ouvem vozes humanas, apenas o pio dos pássaros, e os pensamentos vêm mansamente. Águas vivas mortas, seria inútil jogá-las no mar novamente. Eram bonitas vivas, flutuando, transparentes. Caranguejos de olhos saltados, andando de lado, fugindo para os buracos na areia. Parecem-se com certas pessoas que não conseguem andar para frente. Catar conchinhas, eis aí uma deliciosa brincadeira para quem deseja ser escritor. A alma é um grande mar que vai depositando conchinhas no pensamento. É preciso guardá-las. Quem deseja ser escritor há de aprender com as crianças a catar conchinhas, pensamentos avulsos, como esses com que estou brincando, e guardá-los num caderninho. De Camus, o livro que mais amo, e por isso mesmo releio sempre, são os seus cadernos da juventude. Ali, ele anotava o voo dos pássaros, uma trovoada, uma nesca azul no céu de tempestade, uma citação que lhe vinha à cabeça, um diálogo entre marido e mulher. Nietzsche também colecionava conchinhas que ele transformava em aforismo. O problema com os aprendizes é que eles pensam que leitura se faz com coisas importantes. O que torna a conchinha importante não é o seu tamanho, mas o fato de que alguém a cata da areia e a mostra para quem não a viu. Veja, literatura é mostrar conchinhas. Praias no inverno. Eu me lembro de uma época na escola que eu passei, quando às vésperas, né, do vestibular. Que coisa linda, né? Bora catar conchinhas. E meio que eu era forçado, meio que a turma, né, de alunos era forçada a ter que fazer leituras de forma exaustiva, analítica, examinatória, de literatura, poema, algumas reflexões de alguns homens antigos, né, os quais não existiam mais já. Normalmente o que está escrito em livros, né, são de homens que não estão mais entre nós no mundo físico, né? No mundo físico. E eu me deparei da pior forma com a literatura. Pode-se dizer que eu odiava ler. Porque eu tinha que fazer uma leitura não almática, de alma. Eu tinha que fazer uma leitura mais técnica, porque eu precisava estudar para passar num negócio chamado vestibular. Vestibular. O que é isso? Veste blusa? Erraram a palavra, foi? E meio que dava uma agonia só de pensar em ler alguma coisa. Porque às vezes se dava uma importância muito grande àquilo que não tem, né? Naquilo que não tem importância, pelo menos para nós, quando começamos a ler. Eu passei pela mesma coisa, só que foi em Portugal. Pois é. Você vê que não é uma questão mequiana, né?
uma questão mequiana, né? Ministério da Educação, né? Tem muita coisa que envolve, né? A leitura, a pesquisa, a investigação, a poética, a prosa, a narrativa. Tem tanta coisa, tem tanta figura de linguagem. Eu gostaria tanto de ter aprendido lá, mas o sistema escolar, por assim dizer, alguns não chamaria dessa forma, sistema escolar, né? Ou poderia até chamar, porque é de fato sistema escolar, é um sistema de doutrinação. Não faz você pensar, eles fazem você pensar como eles querem que você pense. Não é à toa que temos o gabarito, né? A grade, né? Grade curricular, sabe? Grade curricular, grade curricular, grade, prisão. Eu não sei nem o português do Brasil, imagina o de lá. É um sinal, né, senhor Reutemann? É um sinal. Sinal de quê? Não sei. Há de ser investigada essa questão, viu? Se a pessoa não sabe o português daqui nem de lá, é um sinal. Segunda leitura, notícias de jornal. Ele tinha medo dos 60 anos, não por causa do número de anos, mas por causa dos jornais. Dizia: se eu for atropelado, vão noticiar. Sexagenário atropelado. Ele nunca foi atropelado, a notícia não aconteceu, mas eu li uma mais divertida. Ancião de 50 anos atropelado. Era um concurso importante. Livre docência. O candidato, um dentista professor, competentíssimo, meu amigo já falecido. A imprensa compareceu e noticiou. Ao final, a banca examinadora concedeu-lhe o título de professor livre docente. E além deste, deram-lhe também o título de ad reverendo da congressão. Nenhuma matéria sobre a Sinfônica. O repórter escreveu: será tocado o concerto número 5, em si bemol, imperador, com os movimentos allegro, adágio, um pouco nosso e rondó. Allegro, todos eles compostos por Beethoven. Deu para sentir o drama, não? Porque eu não entendi nada. Só deu para sentir, né? A passagem. Eu posso compartilhar um negócio com vocês? Abriu-se um arco-íris aqui para mim. Deixa eu ver se dá para fazer vocês verem também. Tá vendo aqui? Quem viu, viu? Tá vendo não? Abra o olho. Que espetáculo! Palma aí! Tá vendo aí, ó? Talvez um presente. Para quem? Não sei. Para si. Não é isso? Que top! Que top, né? Que pobreza de linguagem, né? Não, mas fique em paz, né? Magnífico, esplêndido, estonteante, estupendo. Sei lá, né? Lindo, né? Lindo, pronto. Caroline, eu me lembro de uma música assim que tinha... Brincadeira. É um sinal, né, Gabix? De quê?
Sei lá, não sei. É um sinal no céu, né, que o Criador resolveu fazer com, né, a humanidade para que toda vez que aparecesse um arco-íris no céu, o homem pudesse se lembrar que Deus não ia acabar com o mundo através de águas, não é isso? Mas através de fogo. Eita! Quem gosta disso aqui é aquelas como é? Canelinha de fogo, né? Esses negócios, né? Pessoas né? Pentecostais, negócios, né? Para começar a girar aqui. Deus me livre. Tá repreendido no meu e no teu nome, amém? Saravá? Alguma coisa assim, né? Vá pra lá, vá pra lá, vá pra lá, vá pra lá. Eles são fogo, viu? Vocês brincam com tudo também, mano. Muito criativo. Essa turma da arte, né? Da poesia, da escrita, todo mundo criativo, todo mundo com pote transbordando. Tá doido. Vou usar. Rocheada, é? Recheada, rocheada. Tarde. Heloísa, excelente dia. Bem-vinda. Rocheada. Foi o que eu falei, hein? Eu falei essa palavra, foi? Deus me livre, ó. Nem senti, meu filho. Vamos já para mais uma leitura, né? Foi o Sr. Whiteman? Foi o quê? Que rocheda, né? Rocheda, pô. Rocheda. Que rocheda. É, rocheda é conhecido. Rocheda, ele chamou o arco-íris. Pronto. O arco-íris já se desfez. Tá bem transparentezinho. Quase não tá dando pra ver, mas ainda tá dando pra ver ali no cantinho. Não conhecia, né? Rocheda, de rocha, né? De esplêndido, né? Tô meio que no ventinho aqui, mas deu uma parada por causa da chuva. Aí o calor tá pegando já. Se fosse dois amigos, ia falar de rocha. É legal, né? Notícia de jornal. A próxima leitura é explicações que ofendem. Já teve que se explicar demais e parecia que cada vez que se explicava ia dando mais errado, não. Conheço essa expressão pela música dos Barões da Pisadinha. Explicações que ofendem. O rei estava reunido com seu ministério e tratava de dar explicações duvidosas para uns gastos com banquetes gastronômicos. Os ministros, sem acreditar, faziam de conta que acreditavam. Mas o bobo, um dos ministros do rei, todo governo deveria ter um bobo da corte. Deu uma risadinha e comentou em voz alta: Majestade, há explicações que são piores que uma ofensa. O rei ficou furioso, expulsou o bobo e declarou que, se ele não explicasse essa declaração absurda até o fim do dia, iria passar uma semana no calabouço. O bobo sumiu. O rei, cansado ao fim de um dia de explicações, ia sozinho por um corredor do palácio. Corredor esse, decorado com grandes colunas de mármore. Atrás de uma delas estava o bobo escondido, pronto a provar sua tese. Quando o rei passou, o bobo pulou na frente e agarrou as nádegas do rei. O rei deu um grito de susto e raiva e o bobo se desculpou. Perdão, majestade.
Eu pensei que fosse a rainha. Estava provada a tese de que há explicações que são piores que uma ofensa. Tá doido, o cara pegou a... Bobo da corte é criativo demais para resolver as coisas, né não? Tem uma frase... Pesado, né? Eita, febre! Tem uma frase de Sigmund Freud, que eu não sei se é dele ou se é atribuída a ele, mas a frase parece que faz um pouco de sentido. Ou faz todo sentido, né? Que a frase diz mais ou menos assim, ó. Brincando, também se diz a verdade. O nome desse livro é Ostra Feliz Não Faz Pérola, de Rubem Alves. É incrível, assim. É incrível. Esse livro, ele tem esse sumário aqui, ó. Tá vendo o sumário aqui? A gente tá no capítulo 9. Ou é a partir da página 9. Caleidoscópio, amor, beleza, crianças, educação, natureza, política, saúde mental, religião, velhice e morte. Esse livro, ele faz uma abordagem geral sobre esses temas, assim, através de frases, poesia, leituras normais, sabe? E o título dele que me chamou a atenção. Eu nem me lembro se eu ganhei de presente. Deixa eu ver. Normalmente quando eu ganho de presente tem alguma, né? Alguma assinatura aqui. Eu acho que eu comprei ele. Ostra Feliz Não Faz Pérola. Remete muito à minha história, porque eu meio que sinto isso, sabe? Uma questão de dor, de sofrimento, de angústia de existir. Se colocar essa história em outra ocasião, meu Deus, a mensagem que dá, não a história, né? É interessante da história, era para que ficasse claro que algumas explicações são mais agravantes do que uma ofensa. E o bobo da corte, né, um dos ministros do rei, ele falou isso e o rei não se agradou, ficou irado, ficou, né, carrancudo. Mas quando ele exemplificou isso, aí o rei, da pior forma possível, né? Pesado. Próxima leitura, humilhação, é o título. Diz assim, ó. O interessante desses textos de Rubem Alves é que eu sinto uma certa provocação, sabe? Ele sempre traz um quê de provocação. Uma coceirinha, né? Como ele, em outras leituras que a gente fez aqui, ele fala uma coceirinha, eu sinto uma coceirinha, né? O pensamento assim vai corroendo, vai coçando, dá um comichão, né? Daqui a pouco sai uma ideia maravilhosa, né? É a questão dele provocar, né? Dele saculejar a gente e a gente despertar algo que está lá adormecido, como se fosse um reencontro, não como se fosse da primeira vez, é um reencontro, sabe? Humilhação. Fico literalmente enfurecido quando vejo alguém humilhar uma pessoa mais fraca, mais pobre. Quando isso acontece, eu me esqueço da idade que tenho e dos conselhos da prudência. Aconteceu no supermercado Champignon. Ouvi uma pessoa que vociferava em alta voz ofensas e desagradável a uma outra. Fui ver o que estava acontecendo. Um cliente, valendo-se da sua condição de cliente tem sempre razão, valendo-se do fato de que os empregados não podiam reagir sob pena de perder o emprego, destratava um empregado humilde que tudo ouvia em silêncio, de cabeça baixa. Não aguentei. Aproximei-me e disse ao dito:
É desprezível que uma pessoa mais poderosa se valha de sua suposta superioridade para humilhar uma pessoa mais fraca. Ele poderia ter me xingado ou dado um murro. Não pensei nisso. O fato é que ele enfiou a viola no saco e se foi, resmungando. Coisa semelhante aconteceu dias atrás no Pão de Açúcar. Um homem de 1,90 de altura humilhou uma mocinha modesta que estava no caixa. Eu estava meio longe, não ouvi o que ele disse. Ele se foi e ela começou a chorar. Só pude tentar consolá-la. Tenho o maior desprezo por pessoas que, para afirmar sua duvidosa superioridade, pisam nos mais fracos. Já pensou? Eu acho que eu já presenciei algo desse tipo. De uma pessoa porque se acha a tal, né? Quer se valer da sua condição para exercer poder de superioridade. Mas que quando uma outra pessoa aparece, né? Com um mínimo de liberdade, não à custa de perder o emprego ou algo parecido, né? Aí o cenário muda, a pessoa vai embora resmungando. De fato, é um ato indolente, né? É uma covardia. Eu não me sinto bem. Uma vez que vi meu pai, ele falou a mesma coisa. Coceira na mente, né? É uma ideia, dando comichão. Próxima leitura. Um amigo. Você tem amigos? Dizem assim, né? Amigo se conta no dedo. Ou amigos se contam nos dedos. Só online, né, Caroline? Caroline. Colegas. Eu tô praticamente assim, uma pessoa muito reservada. É. Por vezes tímido, por vezes mais, né, reflexivo, introspectivo. Na maioria das vezes. Eu até estava ouvindo uma reflexão naquele desenho animado, né? Naruto. Amiga só irmã, mãe e a mulher. Aí parece que tava uma conversa entre Kakashi, pra quem conhece, né? Kakashi e Naruto, parece. Ou foi Kakashi e... Enfim, Naruto não tinha amigos, tadinho. Se tornou o Hokage, né? Ali ele pôde ter mais amigos do que ele podia contar na mão, né? Todos fugiam dele. Só ele que não sabia da Biju. Mas o que Kakashi... Eu não sei se foi Kakashi que disse ou se foi o mestre Jiraiya que falou. Que é necessário você não viver sozinho. Porque provavelmente quando bater o momento de angústia, você não tem com quem jogar a conversa fora, sabe? Eu disse, meu irmão, como é que esse tipo de reflexão... Como é que esse tipo de reflexão aparece assim, do nada, né? Entre aspas, né? Nada é do nada, nada é por acaso, não é isso? Como assim? Dentro de um anime chamado Naruto. O que é Naruto? Traduzindo, o que é Naruto? Naruto é Naruto mesmo. Tem uma mensagem lá falando, sabe, sobre ser amigos. Sobre você dividir pesos. Né? Algo que o Cristo, o manifesto, né? É algo que tem escrito nos livros sagrados aí de todos os lugares, espalhado pelos cantos do mundo. No livro de Provérbios também tem. Há amigos mais chegados do que um irmão, né? É necessário, mas não somente para as horas tristes ter um amigo, mas para os momentos de risadagem, de brincadeiras, né?
Porque amigo mesmo não se tem. Amigo não é posse. Essa é mais ou menos a forma que eu vejo. Amigo é. Não conquistando, né? Sim. Seguidores e amigos. Eu nunca assisti, mas sei a história toda. Como é que se sabe a história toda sem assistir? Através do mangá, é? Foi lendo? Ou foi alguma revelação? Eita febre. Viu o resumo no YouTube? Só vendo vídeos. Mas no caso seria vídeos do anime, então você assistiu o anime. Só não assistiu ele completão assim, né? De carreirinha. Tá, é muito episódio, tá doido. E jogos, ó. Título: Um amigo. Um amigo é uma pessoa com quem se tem prazer em compartilhar ideias de forma tranquila e mansa. Não é preciso estar de acordo. O rosto do meu amigo não é igual ao meu rosto. E essa diferença me dá alegria. Se convivemos bem com nossos rostos diferentes, por que haveríamos de querer que nossas ideias fossem iguais? Experimentar a diferença de ideias mansamente é uma das evidências da amizade. Assim, se você deseja saber se uma pessoa é sua amiga, pergunte-se: temos prazer e gastamos tempo compartilhando ideias? Acho que os casais, namorados ou casados de papel passado, deveriam se propor esse teste. Não existe amor que sobreviva só de sentimentos, sem a conversa mansa. Um amigo. Eu dei uma pausa aqui na leitura porque apareceu um joguinho de quebra-cabeça aqui que, se eu não encaixar a pecinha do quebra-cabeça, em 5 minutos a live cai. Aí eu não sei se no momento que trava aqui pra minha tela, travar pra vocês também. Aí pra não deixar travado nem pra mim nem pra vocês, eu agi primeiro. E o título seguinte da próxima leitura é Porque Tu Tava Parado. Tava parado, foi? Um amigo e agora amigos ausentes. É o título da próxima leitura. É que nem a Netflix. Como é que nem a Netflix? Amigos ausentes. Diz assim, ó. Uma das alegrias da literatura está em que ela cria a possibilidade de estabelecer conversas. Ele pergunta se você ainda está assistindo, Eu já vi essa mensagem. Amigos ausentes, uma das alegrias da literatura está em que ela cria a possibilidade de estabelecer conversas mansas com pessoas ausentes e mesmo mortas. Muitos dos meus melhores amigos, pessoas com quem converso longamente, estão mortos há muito tempo. É o caso de Albert Camus. Ler Camus é um exercício de felicidade. Poderíamos até formar uma dupla. Seus pensamentos mais pessoais não se encontram em seus livros com princípio, meio e fim. Encontram-se nos seus diários, onde registrava os pensamentos que lhe ocorriam, sem imaginar que um dia seriam transformados em livros.
Muitas das suas experiências batem com as minhas. Num certo lugar, ele escreve notas para um romance. Infância pobre. Eu tinha vergonha da minha pobreza e da minha família. Só conheci essa vergonha quando me puseram no liceu. Antes, toda a gente era como eu e a pobreza parecia-me o próprio ar desse mundo. No liceu foi-me dado comparar. Num outro lugar, ele comenta que pode um homem desejar de melhor do que a pobreza. Não disse miséria, nem o trabalho sem esperança do proletário moderno. Mas não vejo o que pode desejar-se a mais do que a pobreza ligada a um ócio ativo. Foi exatamente essa a minha experiência. Minha infância foi vivida na pobreza. A princípio, grande pobreza. Depois, pobreza simplesmente. Desses anos não tenho uma única memória infeliz. Tive dores, como toda criança tem. Dor de dente, dor de tombo, dor de barriga, dor de queimadura. Mas não tive experiência de infelicidade. Minha infelicidade começou quando a vida melhorou e nos mudamos de uma cidade do interior de Minas para o Rio de Janeiro. Meu pai me matriculou num colégio de cariocas ricos. Foi então que, como Camus, senti vergonha da minha pobreza e da minha família. Eu era diferente. Não pertencia ao mundo elegante dos meus colegas. Num outro lugar do seu diário, Camus registrou: atenção, Kierkegaard, a origem dos nossos males está na comparação. Kierkegaard foi um solitário filósofo dinamarquês. Os desbravadores são sempre solitários. Veem coisas que os outros não veem, como foi o caso de Nietzsche. Kierkegaard foi meu primeiro amigo filósofo, o filósofo da existência, existencialismo. Com ele tive longas e mansas conversas. Sua filosofia é construída em meio a uma teia de sutis percepções psicológicas. O sofrimento da pobreza, quando não é miséria, se encontra na comparação. A miséria é diferente da pobreza. A pobreza está muito próxima da simplicidade. Simplicidade tem a ver com as coisas que são essenciais. Simplicidade é caminhar com uma mochila leve. A riqueza, ao contrário, é caminhar arrastando muitas malas pesadas sem alças. A pobreza simples é uma pobreza feliz. Feliz porque leve. É a comparação a origem da inveja que a torna infeliz. Camus e eu experimentamos a infelicidade da comparação na escola. Mas hoje não é preciso ir à escola para sentir a sua maldição. Basta ligar a televisão. A televisão é uma máquina de infelicidade, na medida em que ela nos obriga a comparar. Os pobres, nos lugares mais distantes, ligam as novelas e sentem a sua desgraça. A comparação é um exercício dos olhos. Vejo-me, estou feliz. Amigos ausentes. Tanta coisa, né? Num resumo aí, praticamente, eu acho que deu uns 3 a 4 minutos, não sei, de leitura. Alguém falou alguma coisa interessante, não é, Carol? Gostou?
Eu tenho meio que uma identificação, porque ele não faz um louvor, sabe, à pobreza, tampouco à miséria. Ele tá falando mais a respeito dele, da vida dele que ele viveu. Em semelhança, não em comparação à vida de Albert Camus, que escrevera pensamentos soltos em diários que posteriormente tornou-se livros, como ele também fez, o Rubem Alves. Não sei como é que funciona o processo do reencarnatório em sua totalidade, mas há de se considerar que algumas pessoas elas voltam para cá e elas fazem praticamente as mesmas coisas. Como quem diz, se nessa vida tu buscaste saber sobre arte, praticar-se arte, escrever-se arte, respirar-se arte, ouvir-se arte, eras tu uma manifestação da arte, provavelmente na próxima existência, se tu não buscar a arte, ela vai atrás de ti, ela vai te buscar e vai te encontrar, cedo ou tarde. Aquela música, né, de NX0, né? Cedo ou tarde a gente vai se encontrar, tenho certeza, não há bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar, não sei quem está podendo escutar a nossa voz agora, nosso coração, a batida, né? Mas há de se considerar essa questão. Poxa, gostaria eu que a minha vida fosse mais mansa, mais leve, como outrora, né? Em outras épocas. Cantou no mesmo tom. Quem não se lembra, né? Algumas reflexões do Oriente dizem assim que é curioso como o comportamento do homem se dá, porque somos viajantes do tempo. Nos transportamos de algum lugar para esse lugar aqui, pelados, nus, despidos. Quando chega aqui, né, a gente aprende que tem que se vestir, tem que ter uma casa, tem que ter um armário, tem que ter um pincel, tem que ter um boné, tem que ter um microfone, tem que ter. Déjà vu, né? E algo semelhante acontece quando a gente vai viajar para algum lugar, sabe? A gente deixa as coisas na casa, né? Faz uma mochilinha para poder viajar. A gente não leva tudo. Quando a gente vem para cá de iniciação, né? A única coisa que vem conosco é um certo tipo de programação, tipo um software que vai rodar, né? Depois que fizer alguns downloads de dados. E o corpo. Essa é a nossa mala, né? Que está composta aqui de coração, pulmão, fígado, baço, um monte de coisa, né? E quando a gente voltar, existe aquela frase, né? Emblemática, né? De Jesus de Nazaré. Estou indo para a casa de meu pai. Lá há muitas moradas. Como se dissesse assim, vocês estão de viagem aqui, mas tá tudo preparado lá. Se lembra aí, Ives? E a gente tem meio que essa sensação de estar carregando, às vezes, pelo menos eu tenho, né? De estar carregando uma mala muito pesada e querer se desfazer dessa mala. Ter uma vida mais simples, que pode ser colocada de forma simbólica como essa pobreza, não pobreza de miséria, como acontece nessa que aparece muito na televisão, né? Tem até umas piadas que dizem assim, a respeito de partidos políticos, né? Alguns partidos políticos criaram a miséria, o racismo, né? Criaram tanta coisa ruim. E isso é todo dia martelado nas novelas, na televisão, para quem assiste, né? Eu parei de assistir essas nojeiras.
e esses negócios também existem ainda. Aí. Como S. Reutemann, depois que comecei a treinar sonho lúcido, eu parei com déjà vu. Mas meu sonho tá perfeito. Maravilha. Alguma revelação nesse entardecer? Apenas essa, né? Interessante. Armadilha da memória. Próxima leitura. Esse é o título. Tá dando para sentir o drama. Em algumas questões a gente se identifica bastante, né? É quando alguns escritores e filósofos, pessoas, como Arthur Schopenhauer, ele escreveu um livro e ele disse assim: pare de ler esse livro, meu amigo. Não com essas palavras, né? Parafraseando, pare de ler esse livro. Você ainda não percebeu que eu estou pensando por você? Vá criar suas coisas. Não permita que um autor, um escritor pense por você. Interessante, né? Eu, pelo menos, né? Armadilha da memória. Show o título. Diz assim, ó. Armadilha da memória. Um dia eu estava andando de carro com meu amigo Carlos Rodrigues Brandão. Tá escurecendo, né? Em Pocinhos, por uma estrada de terra. Aí ele começou uma conversa mole sobre a memória. Disse-me: Rubem, estou agora seguindo a seguinte filosofia. Eu não possuo aquilo de que me esqueci. O que é que você acha disso? Pensei. Eu me esqueci da coisa que possuo. Se me esqueci dela, é como se ela não existisse para mim. Não vou usá-la, nem sentirei a sua falta. E concluí. Está certo. Eu não possuo aquilo de que me esqueci. Aí a fala mole do Brandão ficou rápida e concluiu. Você se esqueceu de que eu lhe devo R$ 200. Portanto, você não os possui mais. Vou dá-los para a Soninha comprar tijolos. Soninha era uma amiga comum que estava lutando para construir sua casa. E assim ele o fez. E eu não pude reclamar porque havia acabado de concordar que não possuo aquilo de que me esqueci. Eu havia me esquecido de que o Brandão me devia R$ 200. Sutilmente, ele não fez questão. Ele realmente quis ajudar uma amiga em comum. Eita, eita, febre. Deixa eu ir aqui rapidinho. Tá dando para ver um pouquinho? Deixa eu ver aqui se dá para abrir um pouquinho aqui para ficar um pouquinho mais claro. Que hora é, hein? Quando eu tô aqui com vocês, a hora passa rápido que só. Tá bom. Ficou ótimo agora, não foi? Tá dando pra ver? Maravilha. Força medonha, então, filho. Porta pesada da fé. Armadilha da mente, ele caiu porque quis. Ele vem aqui com essa conversinha pra cima da gente aqui, a gente tudo pra cima de Moraes, Moreira.
Não é isso? Ele se deixou enganar de propósito, armadilhas da mente. No caso aqui, armadilha da memória. Que hora é? 5h23 já. Tá café, tá quanto tempo aqui a gente? 1h15. Esse título eu vou lhe usar. Tá cedo? Pra quem, né? Venha, viu, Fernando? Viu o título? Armadilha da memória. Senhor Whiteman vai lhe usar. É. Confissão. Pega na minha mão, né? Diz assim, ó, confissão. Escrevi um texto de elogio à calvície. Nunca imaginei que uma calva pudesse ser objeto de literatura. Os cabelos têm trânsito fácil na poesia. Já a calva é sempre objeto de riso e nunca de êxtase estético. Escrevi para salvar a minha neta. Ela queria que eu fosse à sua escola contar histórias com ela. Eu disse que iria. Aí, quando sua mãe foi buscá-la na escola, ela estava em prantos. Não quero que o vovô venha à escola. A razão para sua mudança. Uma coleguinha vira uma foto minha na orelha de um livro. Na orelha de um livro, né? Olha ele aqui, ó, Rubem Alves, para quem não conhece. Ó. Careca. Ele era careca. E morreu de dar risada. Ela queria poupar a mim e a si mesma da vergonha do riso. O Arthur, da Távola, até me mandou um e-mail sobre o assunto. Já escrevi sobre ele várias vezes. Ele apresenta o programa Quem Tem Medo de Música Clássica na TV Senado e não se cansa de repetir. Música é vida interior. E quem tem vida interior nunca está sozinho. Emociona-me o seu amor pelas crianças. Está sempre pedindo aos pais que chamem os seus filhos para ver e ouvir música clássica. Uma amiga separada segredou a outra amiga que nunca mais se casaria, a não ser que fosse com o Arthur da Távola. No seu e-mail, ele fez uma confissão que me comoveu. Achei tão humana a sua confissão que lhe pedi licença para transcrevê-la. Quando eu era criança, anos 40, não estava em moda usar barba. Meu pai, exceção, mantinha uma. A Nazareno, como se chamava então. Tímido que sempre fui, morria de encabulamento. Uma tarde, ele é que foi buscar-me no colégio. A garotada sorriu daquele homem de barba e eu, assustado, disse que era meu avô. Minha mãe, à noite, achou a desculpa criativa. Mas meu pai ficou triste por rirem dele e por me haver causado o envergonhar-me. Até hoje essa mentirinha me persegue. Ele morreu quando eu tinha 11 anos e nunca pude excusar-me com ele. Aceitei o abraço de outro vasto careca. E parabéns pela defesa.
Parece que isso é algo universal. As crianças têm medo que os outros riam dos seus pais e, consequentemente, riam delas. Todas as crianças querem ter pais bonitos e admirados. Lembro-me de que, quando vivi nos Estados Unidos, o diretor da Cathedral School, onde meus filhos pequenos estudavam, convidou-me a falar para as crianças. Aceitei. Anunciou-se minha ida. Aí notei que o Sérgio e o Marcos começaram a ter um comportamento em comum, cheios de conversinhas pelos cantos, até que eu os encantoei e pedi explicações. Aí eles me disseram, meio encabulados, "Please, Daddy, don't say anything which you embarrass you." Que traduzindo livremente em linguagem de hoje seria: "Papai, não nos faça pagar mico." Que conversinha, né, velho? Parece que isso, não sei se é essa a sensação, mas quando eu assistia a desenhos e novelas quando criança, sempre essas cenas de envergonhamento eram reproduzidas. Será que essas cenas vieram entrar nas novelas, diante de um fato já concretizado na sociedade? Ou tiveram essa não tão brilhante ideia de gerar um certo tipo de constrangimento, programar o cérebro das pessoas para isso, para que elas sempre se envergonhem de seus pais, por algum detalhe? Porque é como ele disse, né, na reflexão, né? Às vezes pode acontecer dessa forma. Todos querem ter pais belos, sem defeitos, fortes, bem nutridos, capazes, perfeitos. Mas quando aparece um sem cabelo, Ave Maria. Notei isso, que ele sempre escreve história com E, né? Deve ser de propósito para pescar o leitor. Que pode ser algo fictício, né? Me lembro quando eu ia deixar meu filho no colégio e eu ia só até a esquina e ele falou: "Vamos, pai." Pois é. Eu nunca tive, assim, alguma coisa assim. Eu acho que é porque eu eu nunca tive nada demais assim com meus pais, não. Medo de apresentá-los, vergonha. Eu não fui ensinado a ter vergonha de meus pais. As novelas, as historinhas de livros nunca me influenciaram, nunca me contagiaram em relação a isso. Sabe? Depois de crescido é que a gente vem perceber algumas coisas, né? E diz: "Poxa, essa fase aí não fez parte da minha história." A não ser de forma visual, né? Passou ali na tela, né? Eu tô aqui, ó. Alguém disse assim: "Não, pô, tu pedisse pra vir assim pra cá. Tu tem uma capa aí que tu pediu pra vir pra cá com essa capa. Tu escolhesse o teu avatar." Feito num jogo de videogame que a gente escolhe, né? Eu quero que meu boneco tenha barba. Eu quero que meu boneco tenha orelha. Não, eu quero que meu boneco tenha uma orelhinha pequena. Eu quero que meu boneco tenha um óculos para ele ser estiloso. Tem tudo isso, né? Então você faz: "Não, pô." Por exemplo, eu participei de um grupo no intuito de poder me conhecer mais, de saber quem eu sou. Aí, em determinado momento, depois aí de uns 4 meses, me reunindo com o grupo chegou e disse assim para mim, o líder, né? O líder que representa o grupo, disse assim:
pra Doxy, pra tu poder participar e continuar no grupo, tu teria que tirar tua barba, fazer teu cabelo, pra deixar de ser ter um pouco desse estilo meio maloqueiro. Eu digo, como é a história? Foi bom enquanto durou. É. Porque tem uma frase mais ou menos que diz assim, né? Que algum certo de crítica ela só existe se você está em busca de aprovação e reconhecimento. Se você não tem isso em você, tem muito do que se falar, não é isso? Eu escolhi a minha, tô ruim de escolha. Tem uma série que eu assisti, estilo maloqueiro, você eram deficientes visuais. Depois eu conto que eu passei assim. É porque dizer isso de forma transmissão aberta assim, eu não sei, né, se seria adequado. Quando eu não sei se é adequado, eu prefiro não falar, tá certo? Aí vai gerar uma curiosidade particular em você. Aí tem um filme, uma série chamada Altered Carbon. Você já ouviu falar? Altered Carbon. Carbono alterado. E nessa série tem uma cena lá que fala a respeito dessa questão da escolha, né, da capa. Que no caso é uma referência ao corpo. E em determinadas ocasiões é mostrado que a pessoa do lobisomem não. Ela é carregada por um cartucho que é colocada na medula espinhal. Na medula aqui, né? Aí esse cartucho, ele funciona como um backup, que é instalado e a pessoa é trazida a essa vida aqui. Aí tem um processo de reencapamento, que é como se a pessoa, entre aspas, tivesse que reencarnar. Aí quanto mais a pessoa tem moedas, mais ela vai conseguir um corpo perfeito. O corpo que ela deseje para si, para ela poder se manifestar como pessoa física. Só que em determinadas ocasiões isso não é possível, porque a pessoa às vezes não tem muita moeda. Aí nessa série é mostrado que uma mulher, esposa de um homem, ela morre. E o marido, meio que tinha algumas moedas, ficou com o cartucho, né? E ele foi atrás de quem pudesse fazer ela nascer de novo, ela encarnar de novo. Não como criança, mas como um adulto. Só que a quantidade de moeda que ele tinha era muito baixa. Aí o que aconteceu? Ele fez o pedido e ficou na fila de espera. Ele não poderia escolher a capa da esposa. E nem a esposa também poderia escolher a capa dela. Aí foi uma capa aleatória, ou seja, a mulher nasceu, ou ela foi reencapada no corpo de um homem. Aí para dar contextualização, somente assistindo a série mesmo. Porque ela nasce no corpo de um homem, ela encarna novamente, ela entra na capa, no corpo de um homem, mas ela não deixa de ser mulher. Porque as memórias que ela carrega é de mulher. Aí quando ela se encontra com o marido dela, e o marido dela se encontra com ela, que é um homem, é um corpo de um homem, ele entra em colapso. Ele não aceita aquilo, ela também não aceita. Mas aí é explicado que ela teve o direito àquele corpo de forma aleatória, porque ela não tinha moeda para poder comprar um corpo de mulher, um corpo que ela pudesse usar para rememorizar o que ela já foi na outra vida. Meu irmão, eu olhei assim, meu irmão, que cena doida da febre, velho. Jeito ele se reencarnar em um corpo de mulher. É interessante essa série, Altered Carbon. Eu não sei se ela ainda tem na Netflix, faz um tempo aí, eu acho que faz mais de 4 anos já, mais de 5, eu acho.
Eu assisti essa série, foi tão assim incrível assim que eu assisti ela de carreirinha, pô. Eu digo, eu vou ficar aqui, meu irmão, vou assistir ela todinha agora, eu vou tá lascar agora. Cada episódio com mais de 1 hora, eu digo, meu Deus do céu, 3 temporadas, já tava cansado não, filho. Foi boa assim, ó. Me deu uma percepção de mundo muito ampliada, assim, até em relação à vida diária nossa, né? Em relação a essa questão. Poxa, por que uma pessoa nasce em corpo de homem e quer ser mulher? Por que uma pessoa nasce em corpo de mulher e quer ser... Será que não é um processo de reencarnação? Ou um processo encarnatório? Ou um processo de encapamento que acontece? Dúvidas. Colecionando dúvidas, né? Alguma coisa... Paradoxo, né? É como diria, né? O colecionador de dúvidas. Poxa, como deve ser realmente, né, a preparação para a gente vir pro lado de cá, né? Vou fazer a última leitura, tá certo? Ó, 5h39. Eu sou dos animes, assisto tudo que foi de animes ruins e bons. O que eu gosto é das animações. Transcendeu, né? O anime bom e ruim, né? A língua. Aí a gente encerra. Não, eu vou fazer a leitura de outra ainda. Vou fazer essa e outra. Aqui a próxima é menorzinha. Aí dá pra... Sou fã de One Piece, a língua. Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre pelo meu descuido com o vernáculo. Por alguns anos, ele sistematicamente me enviava missivas eruditas com precisas informações sobre as regras da gramática que eu não respeitava e sobre a grafia correta dos vocábulos que eu ignorava. Filo sofrer pelo uso errado que fiz de uma palavra. Acontece que eu, acostumado a conversar com a gente das Minas Gerais, falei em varrição do verbo varrer. De fato, trata-se de um equívoco que, no vestibular, poderia me valer uma reprovação. Pois o meu amigo, paladino da língua portuguesa, se deu ao trabalho de fazer um xerox da página 827 do dicionário, aquele que tem no topo a fotografia de uma varroa. Você não sabe o que é uma varroa? Para corrigir-me do meu erro, e confesso, ele está certo. O certo é varrição e não varreção. Mas estou com medo de que os mineiros da roça façam troça de mim, porque nunca os vi falar de varrição. E se eles rirem de mim, não vai me adiantar mostrar-lhes o xerox da página do dicionário com a varroa no topo. Porque para eles não é dicionário que faz a língua, é o povo. E o povo, lá nas montanhas de Minas Gerais, fala varreção, quando não barreção. O que me deixa triste sobre esse amigo oculto é que nunca tenha tido nada sobre o que eu escrevo, se é bonito ou se é feio. Toma a minha sopa, não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está rachado. Tem gente assim, né? Para tudo tem uma correção para lhe oferecer ou para lhe impor. Mas nunca conversa com você de amigo para amigo. Tudo por causa de uma língua, tudo por causa de uma letra. 10k de like, palmas, né? E agora, para encerrar, para corromper um jovem. Esse é o título. Diz assim, ó.
A maneira mais simples de corromper um jovem é ensiná-lo a respeitar mais aqueles que têm opiniões iguais às suas que aqueles que têm opiniões diferentes das suas. Nietzsche. Se eu for até os 20k, complica pra mim, porque se eu for fazer a live hoje à noite, aí eu tenho que estar com a bateria do celular meio que carregada. Vocês se sentem bem diante dessas leituras? Dá pra refletir um pouquinho, dá pra sentir no coração algo esquentando, não? Essa última foi pesada? Eu sou o jovem. Obrigado por responder. Eu sou o jovem que enxergou o mundo diferente e tive que me silenciar antes que alguma pedra viesse voando na minha direção. Se é pra rir ou é pra chorar, é os dois, né? Eu fico sério. Eu não sei se vocês... Ficar sério demais não dá, né? Eu estou na live pelo dono da live. Se fosse outra pessoa, eu não estaria aqui. Muito bem, não tinha lido nada de Rubem Alves. As reflexões têm sido importantes, não é? Normalmente, quando eu leio algo, independente de quem quer que seja, pode ser de Benito Mussolini, Hitler, Mahatma Gandhi, Jesus Cristo, Lúcifer, o que seja, de contrariedade, né, de opostos que possam existir, Deus, diabo, alguma coisa. Eu fico prestando atenção para poder sentir com a alma, além de sentir com o corpo, né? Porque obrigado pela lisonja, né? Está aqui pelo apresentador, né? O sofrimento, a angústia. Por vezes, de forma clara, assim, eu tive muitos grupos, entre aspas, pelos quais eu passei, a oportunidade de ficar calado e eu fiquei calado. Não por obrigação, né? Mas por não querer também infligir, não querer maltratar ninguém. Às vezes eu tô aqui com vocês, mas eu fico preocupado. A despeito, né? A respeito do que vocês possam ouvir e tomar para si como verdade, porque eu não quero, a minha intenção não é essa, é só conversar com vocês, é só, sabe, trocar ideias. A gente tá lendo ideias de outra pessoa, e que outra pessoa que escreveu esse diário, por assim dizer, ele pegou ideias de outra pessoa e colocou dentro desse diário, desse livro. Sabe, nada que nos faça ruim, talvez, né? Mas a intenção do meu coração eu guardo para mim, que seria nos tornarmos alguém mais elevado, alguém melhor, se enxergar no jogo, né? Se é que pode se chamar a vida de um jogo, o jogo da vida e morte. Nessa passagem, né? Que sempre pode acontecer ou não. Porque às vezes a gente é colocado no meio de uma sociedade, no meio de uma engenharia social que ela foi montada aí há 2 séculos, 3 séculos atrás, sabe? E meio que a gente acredita em algumas coisas como de forma absoluta. Algo que para você é verdade. Fale da sua verdade, eu falarei da minha. 2 insanos conversando. Cada um não fizer mal a ninguém, tá valendo, não é isso? Tem uma frase que o apóstolo Paulo, né, o apóstolo de Cristo, né, colocado dessa forma, ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Opa! Alguém pegou essa referência de linguagem, de informação, de vibração, de som, de frequência e disse: façam mal a mim, porque o mal que vocês me fizerem se converterão em bem, porque eu sou aquele
que Deus chamou. Aí você, na possibilidade, você enxerga uma pessoa meio doida, né? Louco, né? Insano. Como diria Krishnamurti. Aquele que tenta se... É o ápice, né? O cúmulo da insanidade. É você tentar se adequar a uma sociedade insana, meu amigo. Você tá vendo a sociedade, as pessoas batendo cabeça, e não é sobre rock, né? Bater cabeça, né? Bahia, Berlim. Obrigado por ativar o Artme. Good live. Sabe? E, por assim dizer, você se olha assim e fala, poxa, insanidade é você querer se adaptar a uma sociedade insana. Esse é o ápice da loucura, né? Como diria também Albert Einstein, se eu não me engano, que ele diz assim, o que é a loucura? A insanidade é o quê? É você querer fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, querendo resultados diferentes. Opa, vou ter alguma coisa errada aí. Sabe? E quando você às vezes coloca essas opiniões, essa sementinha, né? Que é um... E o semeador saiu a semear a boa semente. Né? Para quem sabe da historinha aí, eu acho que é Evangelho de Mateus, capítulo 3, alguma coisa assim, que fala sobre o semeador, né? O semeador, ele tem boa semente, mas se a semente for lançada em terra infértil, vai morrer. Se a semente for lançada no meio de pedregulhos, no meio de espinhos, vai secar, vai ser sufocado. A parábola do semeador, né? E também tem aquela questão do plantar e colher, a lei da semeadura. Tem tantas coisas que você... É muita precaução, sabe? Eu sou uma pessoa que me cobra demais. Pra não ter que cobrar os outros depois. Alguma coisa assim, né? Pra poder ter uma vida mais leve. Porque eu falo essas coisas e dá vontade de chorar, sabe? O sentimento fala um pouco mais alto do que a pessoa que fala com você. Olha, eu li a Bíblia toda, mas não sei falar como você. Eu também não sei falar como eu, não. Eu acho que é coisa de momento. Brincadeira. Li umas 3. Sabe? Alguns livros sagrados eu cheguei a ler e escrever, né? Como o Tao Te Ching, o Kybalion, a própria Bíblia, né? Eu escrevia muito ela. Além de ler, eu escrevia e colocava em prática todos eles. Pra ver se tinha sentido, sabe? Algumas coisas têm sentido demais, meu filho. Você olha assim e fala, meu irmão, esse mundo aqui é doideiro, eu não sou daqui não, eu tô de passagem. Umbanda e evangelismo. Perfeito. Tem coisas que você só vai ganhar concreção assim dentro de você mesmo, só vai se tornar algo mais visceral, algo de pulsação, como respiração, né? Quando você realmente coloca em prática, além da leitura e da escrita, você se torna terra fértil, né? E cada momentinho que você vai lendo ali, cada instante, lê elas, mas eu sempre caí na mesma tecla. Sabe? Aí acontece esse tipo de coisa, você às vezes coloca muita expectativa sobre aquilo que está lendo, de forma geral, né? E você meio que percebe às vezes e se coloca um pouco de lado. Você faz uma leitura dessa, como a gente está fazendo aqui, se coloca um pouco de lado assim e tenta enxergar alguma coisa, né? Para ver se algo se abre assim, você fica, oxe, eu não vou por aí não, que não faz muito sentido não. Esse negócio tá meio bagunçado. Você dá aquela respirada funda, né? Porque às vezes o que eu percebo muito é que algumas pessoas que fazem a leitura desses textos sagrados, ditos, né, sagrados, elas se valem por saber mais do que as outras e querer fazer as outras cumprir o que está escrito através da interpretação que ela teve. Em relação à Bíblia mesmo, que eu tenho algo mais próximo, né, de mim assim.
Já fez aquelas leituras de rodapé? Para quem já leu Bíblia com leitura de rodapé? Meu amigo, aquele negócio ali, desde o início me perturbava. Eu digo, meu irmão, não quero ouvir interpretação tua sobre um texto que já está sendo interpretado milhões e milhões de vezes, que foram copiados milhões e milhões de vezes. Não. Eu conversando comigo mesmo, né? Na minha época, eu acho que foi em 2008, quando eu comprei a minha Bíblia. Para ter, né? Para ter em casa. Eu comprei uma Bíblia sem comentários. Para poder ler ela completa, né? Direto. Somente com a historinha, né? Se é história com H, não sei. Se é com E, também não sei. Mas tem muita simbologia ali, viu? Quando se fala de Adão e Eva, por exemplo, não é só sobre Adão e Eva, é sobre nós. Dá para você sentir um pouco do drama. Um exemplo, né? É a história com E, né? É aquele exemplo da criança, né? Não coloca o dedo na tomada, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a pessoa vai lá e bota a mão, né? O dedinho na tomada, né? Vixe Maria. Sai daí, Adão. É a mesma coisa que dizer isso, né? Sai daí, Adão. Tá, velho. Se deixar o moleque lá, né? Se deixar o moleque lá, o moleque vai botar o dedo na tomada e, ó, bailou. Alguma coisa assim, né? Sabe, gente, aí... Eu tô achando, eu tô me sentindo bem, tá agradável, né? Não é isso, Caroline? Tô me sentindo bem, tô revendo alguns textos que eu já li, que eu não li esse livro todo, não. Quando eu adquiri esse livro, a vida era mais corrida ainda, né? É porque eu descobri que eu poderia deixar de fazer algumas outras coisas para poder tornar minha vida um pouco mais leve, sabe? Parar de querer tanto. Querer, né? Querer, desejar. Segundo o budismo, a origem do sofrimento é o desejar, é o querer. Se o desejo some, boa parte do seu sofrimento, ou todo o seu sofrimento, ele se desvanece, se desfaz. Vamos estar aqui escutando até terminar. Os poemas são show, né? Alguns poemas, algumas leituras de texto, de história com H, do próprio Rubem Alves, não é isso? Drake e Tio Chico. Comédia, boa noite, excelente noite, meu amigo, bem-vindo. Sabe? Toda vez que eu leio, toda vez que eu busco algo, na verdade eu não estou buscando algo, né? Na verdade eu não estou lendo algo, eu estou fazendo algo a respeito de mim mesmo. Como se eu estivesse me oportunizando, me encontrar. Quando eu falo com vocês aqui, vocês falam comigo boa noite, é como se eu estivesse dando boa noite para mim mesmo, sabe? Algo mais em unidade. Sem separação. Mas sem também negar ela, né? Porque, de fato, é um dos fatos, né? Você está aí, eu estou aqui. Não tem como negar isso, né? A gente vai conversando de forma leve até o momento que se torna pesado, né? Eu não deu para contar quantas vezes vocês colocaram aqui. Isso é pesado isso aí, ó. Mas tem hora que dá uma sacolejada, né? E algumas dessas coisas, como a última leitura que a gente fez aqui, né? Para corromper um jovem. A maneira mais simples de corromper um jovem é ensiná-lo a respeitar mais aqueles que têm opiniões iguais às suas que aqueles que têm opiniões diferentes das suas. Foi através dessas reflexões, não exatamente dessa, que eu me resguardei em ter que concordar ou discordar de alguém. Eu tô ali para ouvir. Eu acho que eu fiz o curso de escutatória e não me lembro como isso aconteceu. Que eu me tornei uma pessoa mais de ouvir, né? Seguindo esse exemplo que Tiago da Carta Universal, né? Não sei se ele seria o irmão de Jesus. Tá indo aqui, né, Caroline? Que ele diz assim, ó.
a respeito do controle do corpo. Você só tem uma língua, mas a língua é um membro muito perigoso do corpo. Com ela, você pode tanto amaldiçoar uma pessoa como bendizer uma pessoa. Escu... Escutária. Existe essa palavra? Escutatória. Escutatória. Ou eu sou ignorante? É escutatória. Inclusive é um texto de Rubem Alves também. Escutatória. Em resumo, né? Temos 2 ouvidos, 2 orelhas, 2 narizes, ou um nariz e dois orifícios, né? 2 buracos, 2 olhos e somente uma boca. E eu percebi isso fazendo a leitura da carta de Tiago, em algum momento. Eu disse não. Sede aptos para ouvir, tardio no falar. Observa primeiro, sente primeiro, fala por último, escreve por último. Tomara que dê tempo de você falar alguma coisa, né? Show, vou usar essa minha história com H. Escutatória. Depois eu faço a leitura desse texto escutatória. É bastante interessante. Porque tem a oratória, não é isso? Em oratória já ouvi falar, né? Tá bom. E tem a escutatória, que é você ouvir, no lugar de estar sempre verbalizando, falando alguma coisa, sabe? Pode ser algo mais leve. Tá bom, gente? Talvez amanhã, na parte da tarde, 3h30, 4 horas, a gente se encontra aqui novamente. Também não conhecia a palavra escutatória? É interessante. A leitura, né? A leitura é uma viagem sem sair do canto. Você viaja na imaginação. É isso, por assim dizer, né? Tá certo, gente? Uma excelente noite para vocês. E eu vou ver se eu consigo entrar, porque eu acho que eu posso dizer isso a vocês. Posso dizer? Eu estou pesquisando tanto de animais que até mais. Falando, eu falo vocalizando. Posso dizer? Me esqueci o que eu ia dizer. Tá, de lascou. Me lembrei. Posso dizer? É sério. Eu gasto mais energia falando do que pintando. É. Porque eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras. Como eu disse no início, né? Algumas palavras que não são minhas, claro, né? Que é tudo uma composição, né? Às vezes de um livro, às vezes de uma observação que a gente faz daquilo que a gente assiste. E como isso pode se tornar algo absoluto para alguém, aí eu tenho muita, assim, uma certa delicadeza, né? Em questão de transmitir alguma mensagem. Na verdade, eu prefiro calar, né? Mas aí a gente se propôs, né? Fazer uma leitura, trocar uma ideia, conversar um pouco. Obrigado pela leitura, pela dedicação e pelo carinho. Palmas. Tá certo, gente? E na pintura eu não preciso gastar muita da minha energia, não. Na pintura a gente tá ali brincando, né? Tá soltando mais o braço ali e tal. A emoção ali tá meio simbólica, né? Ainda também gastando um pouco de energia, claro, né? Uau! Né? Aquele negócio todinho. Mas a gente tá por aqui, tá certo? Aí eu tô subindo esses episódios que a gente tá fazendo, né? Pincel e Verso Cast, lá no YouTube. Mas eu já tô me cansando, Só compartilhando com vocês, né? É porque para baixar esse vídeo aqui e depois fazer uma pequena edição e depois subir no YouTube, já tá enchendo a bateria do celular também, ou o armazenamento do celular. Tá certo? Só compartilhando com vocês rapidamente. Tá certo, gente? Um forte abraço. Um abraço bem forte no coração, bem quente. E até breve.
Tá certo? A iluminação ficou meio perturbada hoje, foi? Tá de cima. Ó, treinar luz e sombra, né? A luz tá vindo daqui, ó. Da direita pra esquerda. Viciado nos fundamentos do desenho artístico. Vamos embora. Um forte abraço.